Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Alguém pode não gostar de ser chamado de criança, mas se tiver mais de 50 anos aí, gosta. Né? Vamos abrir então nossas Bíblias. João, capítulo 15, versículos 12 a 15. O título doravante Amigos, título da capa, título dessa mensagem. Acompanha ainda a doutrina da união mística entre Cristo e seus discípulos, o tema abordado nos sermões do capítulo 15. É a maravilhosa doutrina da proximidade entre Cristo e seus verdadeiros discípulos, também chamada de união mística. Vamos ler primeiro o texto da palavra de Deus, conforme se acha no Evangelho de João 15, 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que ela continue falando aos nossos corações e no poder do Teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes. Fale, Senhor, a Tua palavra pelos lábios do Teu servo e fale, Senhor, aos corações que o Senhor preparou para ouvir esta palavra, como terra preparada, arada, fertilizada, e assim produza fruto abundantemente, para louvor da sua glória. Com o perdão dos nossos pecados, ajuda-nos, ó Pai, a moldar nossas vidas, pela palavra da verdade que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu gosto de falar de graça, mas gosto de falar da verdadeira graça. Nós não devemos esquecer isto. Ela não admite ociosidade, indolência, violência, corrupção, mentira, falsidade e imoralidade. A graça, ela nunca resulta pecaminosidade justificada a pretexto de uma graça barata. Agora está sendo chamada de hipergraça. A graça é o poder divino que veio do céu, fazer morada em nós, operando poderosamente, transformando-nos desde o nosso interior. A graça opera eficazmente, trazendo não por mérito nosso, mas de Cristo, a manifestação do seu poder, resultando a verdadeira liberdade, promovendo o mover do Espírito, gerando frutos de disposição, ternura, honestidade, verdade, transparência e santidade. A graça resulta no fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de graça, um homem ou uma mulher cheio de graça, são a expressão da beleza em movimento. A graça, ela é figurada nas flores e frutos eclodindo exuberantes, vigorosos, pendurados nos ramos inclinados pelo seu próprio peso. Isso é uma figura da graça. Um campo salpicado de pontos brancos, que são ovelhas sobre o manto verde, sob o olhar do pastor, do cuidadoso pastor celestial.
A graça é a videira altamente produtiva de cachos enormes, carregadas de uvas brilhosas, encarnadas, maravilhosas, apetitosas. A graça é maravilhosa, porque ela não é obra nossa, mas de Deus. E nada vil e odioso pode ser chamado de graça, porque não há graça na vida de quem não for transbordante da bondade e do amor de Deus. A graça não gera o religioso frio hipócrita que passa ao largo do ferido, mas faz o Filho de Deus, o samaritano excluído, socorrer o necessitado e agredido, espoliado, roubado no caminho. Não há graça operando no administrador desonesto, no irmão mais velho do filho pródigo, enquanto persiste no seu egoísmo e inveja. Não é a graça que lança o rico num abismo sufocado pelo amor às riquezas, mas é a justiça, é o juízo de Deus. Não haverá graça sobre o joio, o bode, o lobo, o ramo infrutífero, o sal sem sabor, o servo desobediente. Não é a graça, mas é juízo que vem sobre o iníquo, o zeloso sem amor, o preguiçoso que enterra os seus talentos, os maus lavradores, os odres velhos que não podem conter o vinho novo. A casa edificada sobre a areia que não permanece. Esses são exemplos da aplicação do justo juízo de Deus, onde a graça está ausente. O devedor que teve a dívida perdoada, mas é incapaz de perdoar a dívida do seu irmão, ele não encontrará graça e misericórdia. As virgens imprudentes que deixaram apagar suas lamparinas, elas não participarão do cortejo do noivo, ficarão de fora. A figueira brava, assim como o ramo infrutífero, os servos malvados são tratados com rigor como condenados. A graça é a face feliz e bem-aventurada da salvação, com os seus frutos do Espírito Santo, que figuram o novo nascimento e a nova vida do cristão. Nada falso, falseado, dissimulado, de canto, de segredo, de fraude, de conspiração, resiste ao teste da autenticidade da peneira do verdadeiro amigo. Já falei bastante de teste, né? Falei do teste dos frutos, falei do teste, me ajuda a lembrar. Falei do teste dos frutos, falei do teste do amor, falei do teste, qual é o outro teste? Bem, isso diz respeito a outro sermão. Como quase todas essas figuras aqui apresentadas dizem respeito a outros sermões de Cristo Jesus. Judas Iscariotes, o inimigo infiltrado, o traidor, o removido antes do consolo do amor e das promessas da graça. Ele foi chamado de amigo no momento da traição. Sabe por quê? Porque Jesus chamou Judas de amigo. Voltou-se para ele e disse assim: amigo. Sabe por quê? Porque nós não somos traídos por inimigos. Nós somos traídos pelos amigos. Não por inimigos declarados, mas por falsos amigos. Os amigos de Jesus, eles encontraram nele o verdadeiro amigo, e ele quer nos separar para nos ensinar a sermos verdadeiros amigos dele. Então essa é a lição principal que nós extraímos dessa mensagem. Os verdadeiros discípulos são chamados de amigos de Cristo, alvos e também espelhos da sua bondade e amor.
Os verdadeiros discípulos são chamados de amigos de Cristo, alvos e espelhos da sua bondade e amor. Primeiro, amar é mandamento. Segundo, amar é a maior prova de fé. E terceiro, amar é o verdadeiro caminho. Então a bondade é o resultado do amor. Por isso Cristo, ele enfatiza seu amor, mas ele exige que nós obedeçamos o que ele nos manda. Amar é o mandamento de Cristo. Esse é o primeiro tópico. E já estamos expondo o texto desde os primeiros tópicos, né? Desde o primeiro aqui, no caso. No versículo 12, assim, nós encontramos as palavras de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor o amor e a reverência a Deus vem em primeiro lugar. E nessa ordem, o amor para com o nosso próximo, ele vem primeiro. Isso Jesus ensinou quando ele falou dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele sempre contrastou a verdadeira religião, a religião falsa, hipócrita. Porque Jesus reitera e insiste nesse ponto, no versículo 12. Meu mandamento é este. Todos os israelitas, eles julgavam ser próprio ou apropriado que a vida fosse regulada de conformidade com os mandamentos. E Cristo está dizendo ser necessário nos conformarmos ao seu mandamento. Então, o que é que ele quer e manda? João 15:12, que vos ameis uns aos outros. Então, nosso Senhor, ele reitera o que ele dissera anteriormente, porque sua vontade está acima de todas as coisas. Então, ele exige dos outros algo que ele próprio pratica, porque é totalmente impróprio você exigir dos outros algo que você não pratica. É totalmente desqualificante de quem ensina não ser obediente ao ensinamento. Ele não exige dos outros dessa forma, como os fariseus hipócritas, algo que eles mesmos com o dedo não estavam dispostos a levar, eles punham como carga sobre seus irmãos. Ele próprio, então, diz: assim como eu vos amei. Nosso Senhor Jesus Cristo insiste eficazmente que os crentes nutram mútuo amor na comunidade dos discípulos. Esse padrão é absoluto, irmãos. Não dá para ser cristão e ser negligente com esse padrão. É anticristão não admitir uma flexibilização ou rejeitar esse padrão. Deus nos dá mandamentos e não sugestões. Tem muita gente que acha que os mandamentos de Deus são apenas sugestões, mas isso é antibíblico, mas é uma marca e evidência de falta de salvação, de que o mundo está mesmo perdido. E quando nos manda, não se trata também de um ideal pessoal ou uma norma de interesse social e econômico. Ou seja, não é cultural. Diante de um padrão tão elevado, como então ele lida conosco? Porque esse padrão não é algo que nós temos condições de, por nossos próprios esforços, alcançar. Então, ele vê que ninguém poderá, talvez você esteja esperando falar assim, ninguém poderá obedecer o mandamento do amor, e eu vou dizer não, ninguém poderá descer ou rebaixar o padrão que Cristo trouxe e confirmou pelo seu exemplo e disse, é assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele amou o seu povo,
para que o mesmo nutrisse amor recíproco uns aos outros. Então, Cristo nos legou mais do que uma norma expressa, um exemplo de vida, e ainda muito mais na sua morte. Se alguém pensa, mas isto é impossível ao mortal viver e experimentar, não sabe que foi Ele que nos disse. Nós não acabamos de ler, ou leram e não creram em Cristo, aquele que disse: porque eu vos dei o exemplo, que como eu vos fiz, façais vós também. E continua dizendo: os servos não são maiores do que o seu Senhor. Nós encontramos isso em João 13:15. E eu estou fazendo uma paráfrase aqui aos irmãos. Ele continua dizendo: os servos não são maiores do que seu Senhor, para pensar que estão desobrigados de serem obedientes a Deus. Olha, está escrito, é mandamento, eu obedeci. Vocês acham que vocês não têm que obedecer? O Filho de Deus veio ao mundo, ele desceu encarnado, e ele obedeceu, e ele disse: vocês também vão ter que obedecer. Amar é o mandamento de Cristo. E nossos atos de amor e de bondade, eles constituem a maior prova da nossa amizade com Ele. E além de ser a maior prova também da verdadeira fé. Se você está travado desse mandamento, deve perguntar se creste. Se é que verdadeiramente creste em Cristo. Isto é, uma prova da fé salvadora em nosso soberano Senhor. Amar é a maior prova de fé. É o nosso segundo ponto para a nossa reflexão nessa noite. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus disse no versículo 13. E continua no versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É simples assim. Nós agradamos nossos amigos. Se você faz o que o diabo manda, você é amigo do diabo. Ah, mas vocês são meus amigos. Se fazeis o que eu vos mando. Jesus está dizendo algo tão simples. Você pode ler você pode ler no grego. É isso que ele quer dizer. Pega na versão da sua Bíblia. Lê. Que vai estar lá. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Algumas vezes, então, Cristo proclama a grandeza do seu amor. Então, ele faz isso no verso 13. O propósito dele é fortalecer e confirmar mais plenamente a confiança nossa na graça da salvação. Então, ninguém se compara a Cristo no amor. E agora ele diz que ele quer que nós o sigamos no seu exemplo de amor. Nós somos salvos pela graça, pelo que Cristo fez, porque ele nos amou. E ele diz que nós devemos imitá-lo no seu amor, se é que fomos salvos por ele. Ninguém se compara a Cristo. Ninguém é comparável a Cristo no amor. Mas ele quer que nós o sigamos. Então ele proclama a grandeza do seu amor com o fim de nos inflamar o coração por meio do seu exemplo de amor. Não é porque ele quer que nós nos tornemos arrogantes. Dizer assim, nós somos amigos de Deus. Ou nós somos os eleitos de Deus. Nós fomos salvos. Ele não quer isso. Você pode falar isso. Alguém pode dizer que é amigo de alguém que nem te conhece, né? Você não conhece alguém que diz que é teu amigo, né? Mas é amigo mesmo? Anda com ele? Estão juntos no mesmo projeto?
Pensam, com as mesmas categorias, têm a mesma visão de mundo, são companheiros de caminhada? Ou é só de palavras? Então não é porque nós fomos salvos, porque nós somos tão amorosos, que nós fomos salvos, mas porque fomos salvos, então nos tornamos amorosos. A ênfase aqui do amor de Jesus Cristo nessa passagem, ela alcança dois propósitos. Eu não estou mudando de ponto ainda não, estou no mesmo ponto ainda, né? Que obedecer ou cumprir o mandamento do amor é uma prova de fé. Primeiro, informar-nos que somos amados. Esse é o propósito, então, dessa ênfase de Jesus no seu amor. Pois nós somos amados por alguém que deu sua própria vida por nós. E somente por isso nós somos salvos. E o segundo propósito dele enaltecer o seu amor aqui é preparar-nos para amar uns aos outros. Então, ele, pelo seu Espírito, ele nos prepara no amor de Cristo para ardentemente amarmos uns aos outros. Não de qualquer jeito egoísta, não de qualquer jeito frio, hipócrita, mas como ele nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Assim nós provamos a nossa fé. Como provamos a nossa fé? Nós provamos a nossa fé na estimável e deleitosa confiança no amor de Cristo. Então nós nos tornamos humildes porque fomos alvos do amor de Cristo que nos salvou sem mérito. Quer dizer que solo Cristo. Todo mundo sabe isso, tem em latim presbiteriano, né? Quer dizer solo Cristo. Que somente Ele é o autor da nossa salvação. E em seguida, provamos nossa fé no cultivo do amor fraternal. Porque a fé sem obras é morta. Então quer dizer que nós fomos atraídos dessa maneira pelo Espírito de Cristo e cultivamos o amor fraternal. E sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o autor da nossa fé. Assim nós esperamos tão somente no amor e na bondade de Deus, mas sempre isto é o que se espera do crente de verdade. E espelhamos o amor e a bondade de Deus. O seu amor é incomparável e ainda assim torna-se o padrão dos fiéis. Por quê? Amar é uma manifestação de Cristo. Cristo é Deus. E Deus é amor. 1 João, eu estou com o Pedro da leitura. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Então amar é o mandamento de Cristo e amar é a maior prova de fé. E quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, amar é o verdadeiro caminho. Jesus Cristo diz assim no verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O que deve ser considerado na interpretação desse texto, do que Cristo fala, é aquele fato que, insistentemente eu volto nele, que ele havia removido do meio deles o traidor.
Aqui aparece o contraste entre a revelação de Jesus Cristo com Judas Iscariotes, a quem Cristo removeu do meio deles. Esse texto fornece uma demonstração da relação de intimidade de Jesus com os seus verdadeiros discípulos. Então Cristo disse aos seus discípulos fiéis: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eles entendiam muito bem isso, porque naquele contexto escravista, Jesus nos ensina numa relação familiar, entre amigos. Agora ele diz que os senhores de escravos, eles não têm a condescendência para com seus escravos, que ele diz que tem com os seus amigos. Ele notifica a grandeza do seu amor e bondade na revelação dos segredos do Pai Celestial para os seus amigos. Como se dissesse assim: vocês não serão tratados por mim como os senhores fazem com seus escravos, porque eles tratam com tamanha ingratidão e perversidade, deixando-os do lado de fora da sala, quando a mesa compartilha entre amigos os segredos. E ele disse isso, que por causa do meu amor e bondade, compartilharei os segredos e revelarei sem reserva. Eu não vou pedir para vocês saírem, porque nós somos amigos. Ele já tinha mandado Judas embora. Não temos segredos nessa mesa para os mandar esperar lá fora na cozinha, porque nós somos amigos. João 15:15, ele diz assim: porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Agora ele fala, que segredos são esses que ele quer compartilhar com seus amigos, que aquele que não era o falso amigo, aquele que era o falso amigo, que não era o verdadeiro amigo, já tinha sido removido. Claro que os discípulos, eles não receberam a infinita sabedoria divina que Cristo tinha. Ninguém sabe tudo que Deus sabe, irmãos. Porque tal sabedoria é demais para um ser humano. Ele concede a sabedoria assim por medida, quando ele julga necessário. Então os nossos pecados foram apagados pela morte de Cristo. Então, nessa relação agora, ele diz que ele pauta no amor, na relação de amizade, porque nós éramos inimigos, mas agora somos chamados de amigos de Deus. Então, ele nos revela os seus segredos. Ele nos amou primeiro, quando éramos alienados desse amor. Do contrário, ele não teria morrido por nós. Por isso, agora ele nos diz: tenho-vos chamado amigos. Sua intenção não é nos gabarmos dessa amizade, porque não é por mérito nenhum. Nós somos humanos, pecadores, mas de uma mudança agora pela eficácia da graça de Deus. Muita coisa estava acontecendo no coração dos discípulos que estavam sendo preparados. Mas o ponto alto dessa revelação do amor de Jesus Cristo para com os seus amigos é sua morte na cruz por nós, a qual produz a verdadeira graça, a graça de sermos feitos amigos de Deus. E ao expiar os nossos pecados, então, pelo sacrifício de sua morte, ele destruiu a inimizade. Éramos inimigos de Deus. Agora fomos reconciliados com ele, como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 10. Ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a amizade de Cristo anuncia, então nesse verso, que ela é o resultado do que foi revelado na cruz. E este caminho da cruz, ele é trilhado na esteira do amor. E este Cristo diz que ele é o caminho, o único caminho. E veja como Paulo escreve sobre este novo e vivo caminho em Efésios 5:2. Ele escreve: e andai em amor. Agora se dirige a nós. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está confirmando o ensino de Cristo, repetindo o ensino de Cristo, que é o caminho trilhado, e é trilhado assim. Se você não ama como Cristo te amou, e por isso te salvou, você tomou o caminho errado. Andar no amor é uma obra de fé, e é um culto aceitável como oferta de sacrifício e aroma suave a Deus. Nós acabamos de ler. E Deus então nos redime como expressão da sua bondade. Mas Ele propõe algo grandioso para o nosso benefício. Então, quando Deus não poupa o seu Filho para a realização da nossa salvação, Ele revela a inestimável doçura do amor de Deus. Então, Ele quer atenuar os nossos corações. Cristo vem quebrar nosso coração de pedra e nos guiar no verdadeiro caminho. Esse caminho forrado pela esteira do amor, que ele diz: andai em amor. Esse é o caminho. Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora entre os homens. Então ele diz isso não aos ímpios. Por causa do seu desprezo pelo Evangelho, injustificadamente, eles se opõem a Cristo e eles renunciam à amizade de Jesus. Mas Cristo, ele está posto como mediador, oferecendo sua amizade sem segredos. Sua amizade sincera, verdadeira. Graças a Deus, ele é um mestre e que joga limpo com seus discípulos. Ele está nos ensinando fielmente. E Paulo vem seguindo, pregando fielmente o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando a mesma coisa, que como Cristo amou, nós devemos amar e andar no seu amor. Então, quando nós aprendemos a Cristo, nós sentimos o que Paulo tinha razão. Ele denominava o Evangelho assim, como sabedoria que faz os homens perfeitos. Ele disse isso, Colossenses, no capítulo 1, versículo 28. Essa é a missão e o legado do Evangelho que Paulo recebeu, nós recebemos, eu recebi, que é Cristo em nós. Vocês receberam ou não? O cumprimento da palavra de Deus. Leia então primeiro aos Colossenses, nós vamos ler a partir do versículo 26. Colossenses, não é primeiro Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente
em mim. Tudo é possível, porque não é impossível para Deus. E tudo isso prova a graça operando segundo a sua eficácia, eficazmente em nós. Então, doravante, amigos, doutrina maravilhosa da união mística entre Cristo e seus discípulos. Os verdadeiros discípulos são chamados de amigos de Cristo, alvos e espelhos da sua bondade e amor. Amar é mandamento de Cristo. Amar é a maior prova de fé. Amar é o verdadeiro caminho. Uma coisa maravilhosa assim causa admiração, mas pode causar medo também. Não vivamos com medo, porque, na verdade, nós somos fracos. Quem não reconhece seus pecados e seu erro, esse deve ter medo, porque está muito mal. Mas nós que reconhecemos que nós somos fracos, em nossa fraqueza nós encontramos a força que vem da bondade e do amor do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então não desesperamos. E por que não desesperamos? Não desesperamos quanto à nossa salvação, porque nós não fomos deixados para alcançá-la por nossas próprias forças. Nós vivemos numa união misteriosa e espiritual, e nela, então, nós recebemos essa promessa do Espírito Santo. Desde o versículo 14, e Jesus Cristo está falando de amor e da proximidade entre os seus discípulos, e do sacrifício da cruz, no contexto da promessa do Espírito Santo. Então é nele que nós recebemos a paz que o mundo não pode dar. Então os verdadeiros cristãos, eles desfrutam dessa união mística entre Cristo e seus discípulos. Então para estes são as promessas, e a todos que se arrependerem de seus pecados é dada a promessa. Nós aprendemos quando crianças, aqueles que nasceram na igreja, que nós devemos limpar a sujeira do nosso coração pelo arrependimento e pedir para Jesus vir morar no nosso coração. Vocês, irmãos, cresceram vendo quadros dos dois caminhos, um caminho sujo, cheio de coisas sujas, e coisas sujas morais, de muita violência, e drogas, e vícios, e outro caminho limpo e organizado, caminho estreito, mas que poucas pessoas entram por ele. Vocês viram e leram livros que falavam do coração, coração purificado por Jesus, antes habitado por animais imundos, fazendo a maior sujeira e bagunça. Vocês nunca viram esse livro? Dos dois corações? São clássicos do protestantismo. No final, aqueles animais imundos são removidos desse coração, param de fazer sujeira ali. E passa a ser a casa de Jesus. Nós fomos perdoados, reconciliados e nos tornamos morada de Deus, habitação de Cristo, templo do Espírito Santo. E Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso Jesus várias vezes, leia você quando chegar em casa, quantas vezes ele disse: permanecei nele. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, com o dom do Espírito Santo,
para cumprirmos a tua palavra, sermos bons pregadores e bons ouvintes, praticantes da palavra. Abençoa-nos, ó Pai, abundantemente com os dons da sua graça. Desperta-nos, ó Pai, para diligentemente observar os meios de graça e crescer a cada dia no desenvolvimento da fé e da salvação em Cristo Jesus, confiando inteiramente nessa graça maravilhosa que produz graciosamente o seu fruto em nós, para louvor da glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.